Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Te assustei, foi? Louvo a Deus por essa oportunidade, irmãos, de estarmos aqui, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Você pode glorificar a Jesus por tudo que Ele tem feito. Você pode glorificar, você pode se alegrar com Ele. Você já sentiu a presença dEle aqui? Oh, Jesus querido, fala conosco. Você pode pedir para Ele falar com você essa noite? Oh, Jesus, fica à vontade, Pai. Fala conosco aqui, de uma maneira especial. Ah, Deus, eu não conheço o Teu povo, mas Tu sabe o que cada um aqui precisa ouvir de Ti nessa noite. Fique de pé, vamos orar, vamos orar. Oh, Deus, continua aqui conosco. Continua aqui conosco, Jesus. Pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus vai falar. Mas fique em silêncio e comece a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra para você. 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 Mas pare nesse instante, reverência no lugar. Enquanto isso você vai abrindo o seu coração. Enquanto isso você vai se desprendendo, dizendo: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Deus, libera a Tua palavra sobre a minha vida essa noite. Senhor, libera a Tua direção aqui nessa noite, porque eu sei que o Senhor fala. Pois Deus em nosso meio vai falar. Só quem acredita que Ele ainda fala. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra. Diga para mim, diga para mim. Fala, Jesus, fala, Jesus, fala, Jesus. Porque a Tua voz não é a minha voz. A Tua voz, Senhor, faz tremer o interno do homem. É o Teu timbre que convence o homem da verdade. Então nos convença daquilo que precisamos ser convencidos essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor, né, pela vida do irmão Miqueias, que me convidou. Deus continue te abençoando. Pela vida da liderança dessa igreja, a liderança dos jovens, da minha irmãzinha querida do meu coração. Ela já até olhou para mim, nem precisou falar o nome. Rapaz, é ligação demais essa menina. Elisa, amo demais. O céu tem feito coisas grandes no nosso interior. E eu estava falando: Jesus, que seja Elisa, que seja Elisa, que seja Elisa, porque é um mistério de Deus, né, Elisa? Só a gente sabe, mas Deus é lindo e maravilhoso. Estar com gente do céu é incomparável. E eu louvo a Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia em Tito. Tito. Glória a Deus.
capítulo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Posso ler, irmãos? Versículo de número 5. Tem uma epígrafe aqui que diz: a tarefa de Tito em Creta. Diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta, diga deixado em Creta, foi para que você pusesse ordem, diga colocar ordem, no que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Capítulo de número 2 diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Versículo de número 6, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Versículo de número 7, em tudo, diga tudo. Isso aqui tem um peso. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Você pode dizer glória a Deus? Amém. O Senhor trazia um tema no meu coração, e esse tema era uma geração que prepara e uma geração que executa. Eu não sei qual geração você faz parte, mas o Senhor, Ele conta com ambas para um propósito específico, né? Poucos nós ouvimos falar do jovem Tito, né? Ouvimos falar pouco sobre ele. Nós ouvimos muito falar sobre Timóteo, né? Um texto muito pregado para jovens. Quando alguém vai dizer, olha, não deixe que ninguém te despreze, mantenha viva a chama do dom que há em ti. Só que Tito também é alguém muito, muito marcante na Bíblia Sagrada. Tito também é um jovem que fez coisas grandes no Senhor. E esse jovem é referência para mim e para a sua vida. Nós podemos aprender com a vida de Tito, com aquilo que Tito exerceu. E eu creio que assim também como Deus contou com Tito, como Deus contou com Timóteo, Deus também conta com você que está aqui presente nessa noite. Você pode dizer para alguém, Deus conta com você. Quando eu estava ali sentada, o Senhor falava comigo que Ele conta com pessoas específicas nesse lugar para construir coisas simbólicas, significativas, coisas que não se vão com o tempo, mas coisas que têm estrutura, base fundamentada. E quando nós lemos essa carta, essa é uma epístola pastoral de instrução. Tito é um jovem e a gente diz, caramba, Tito já é pastor. Tito está exercendo uma função pastoral. Só que até que esse jovem Tito chegasse a essa função de exercer um pastoreio em Creta, Tito ele vai viver algumas experiências, nem todas elas nós temos conhecimento, mas foi no meio das experiências que Tito foi preparado. Deixa eu te dizer, as experiências que o Senhor tem permitido na sua vida, você pensa, não, é só uma oportunidade aqui, não, é só uma oportunidade de servir ali, mas deixa eu te dizer, o que você exerce hoje é Deus te preparando para aquilo que Ele te vocacionou para exercer amanhã. Tito, enquanto estava auxiliando no ministério de Paulo, não sabia que a sua função futuramente seria pastoral, mas Deus o estava preparando para exercer algo grandioso futuramente. Deus está te preparando para algo que você ainda nem sabe. Deus está te preparando para algo que você ainda não tem nem noção. Ah, mas é só liderança das crianças. Ah, mas eu só sou tia da salinha. Mas tem um Deus olhando, enxergando um pastor lá na frente. Tem um Deus olhando, enxergando um líder bem fundamentado lá na frente. Tem alguém de relevância sendo preparado. Só que o lugar do preparo é um lugar que não tem muito destaque. Davi ele vai ser preparado em secreto para exercer algo relevante lá na frente. Deus está te preparando.
Você pode dizer para alguém: Deus te chamou para construir algo relevante. Sacuda alguém e diga assim: ei, tu não veio aqui de brincadeira não. Deus está nos preparando, porque essa geração vai construir algo relevante. Relevante é profecia. Relevante, relevante, relevante. O que Deus vai te fazer construir não vai acabar com o tempo, mas vai marcar a sua geração. Vai marcar o seu tempo, vai marcar a tua casa, vai marcar a tua família. Deus dá uma ordem para Noé. Noé constrói uma arca. E o que Noé está construindo vai alcançar a casa dele. O que Noé está construindo vai ser instrumento para a salvação da casa dele. Deixa eu te dizer, enquanto você constrói para Deus, Deus prepara a salvação para a tua casa. Deus prepara a salvação para a tua família. Deus prepara cuidado para os seus. Continue construindo para Ele. O problema é que nós temos mania. A nossa geração é uma geração da mídia. É a geração do externo. É a geração das redes sociais. É a geração dos cartazes. É a geração dos influencers. Aí quando a gente vai olhar, tanto a vida de Timóteo, que também exerceu a função pastoral ainda na sua juventude, quanto a vida de Tito, nós vamos ver que eles souberam valorizar os pequenos começos. Paulo vai dizer acerca de Timóteo: eu vejo que a fé que habitou em sua avó Loide e na sua mãe Eunice também habita em você. Timóteo vai receber a influência de quem não tem nome. Ele vai receber cuidado de Loide, é vó, é da casa. Não é relevante como Paulo. Aí às vezes a gente quer ter um Paulo, Stephanie, na nossa vida, nos mentoreando, mas a gente não valoriza as Loides e as Eunices. Por quê? Porque são de casa. Aí quem é de casa a gente não quer dar ouvidos. Mas para Timóteo chegar onde chegou, deixa eu só te contar algo sobre Timóteo. A igreja que Timóteo vai dar continuidade, a igreja que Timóteo vai cuidar, localizada em Éfeso, era uma igreja referência. É uma igreja que é referência em toda a Ásia. Mas ele é só um jovem que valorizou os pequenos começos. E parece que eu vejo Deus honrando pessoas que têm valorizado os pequenos começos para construir coisas significativas. Aí tem gente querendo construir coisa grande, fazer coisa grande, mas não valoriza o começar pequeno. Começa a dar atenção para as Loides que Deus tem colocado do seu lado, para as Eunices que Deus tem colocado do seu lado. Aí quando o que Loide e Eunice já não tiver mais que acrescentar na sua vida, Deus prepara um Paulo para caminhar do seu lado. Jovem pastor, caminhou com Paulo, aprendeu, mas chegou um momento, parece que Deus olhou do céu e disse assim: agora é hora de tu exercer. Tu não vai ficar na sombra de Paulo o tempo inteiro. Tu não vai ficar aos pés da vovó Loide o tempo inteiro. Sabe, parece que tem uns marcos na nossa vida. É por isso que a gente não pode desvalorizar o tempo do discipulado. Tito é alguém que vai ser discipulado. Timóteo é alguém que vai ser discipulado. É alguém que aceita conselho. É alguém que aceita aprender. E deixa eu te dizer, eu aprendi isso com os antigos. Quem não senta para aprender não se levanta para ensinar. Quem não reconhece a liderança de Loide, a liderança de Eunice, nunca vai ter capacitação para caminhar do lado de Paulo. Aí tem algumas pessoas que Deus está colocando do seu lado e você diz: mas fulano, eu queria caminhar com Beltrano. Aí Deus está dizendo: coloquei fulano para te preparar, porque se tu não aguentar com fulano, com Beltrano piorou. Estou preparando você para caminhar com ele. É Deus forjando a nossa estrutura. Deus sabe o que nós precisamos e no momento certo Ele coloca aquilo que nós precisamos. E por que que o céu traça esse caminho de ensino, de experiência, de bagagem, de discipulado? Por quê? Porque Ele nos chamou com uma vocação.
Você tem uma vocação. Você tem um chamado. Quando Elisa cantava sobre o Espírito Santo, eu senti um negócio de uma capacitação. E se você não sabe, o Espírito Santo é capacitação. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Para quê? Para ir. Qual foi a palavra? Ficai em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois do revestimento você vai. O batismo com o Espírito Santo não é para a gente ser cheio e ficar aqui só balá, 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 belê, 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 falando em línguas estranhas dentro da igreja. É o céu te capacitando para exercer aquilo que Ele te vocacionou. Só que tem um caminho. Tito é um grego. Não tinha nem parte. Gentil. Alguém improvável. E eu falei, poxa, será que não tinha homens mais velhos? Será que não tinha pessoas mais preparadas, assim, de idade, né? Porque, poxa, um pastor jovem. Quem vai dar crédito a um pastor jovem? Quem vai querer receber uma exortação de um jovem? Se o jovem já tem dificuldade nos dias de hoje para exercer um chamado, para ter credibilidade, imagina nos dias de Tito. Imagina nos dias de Timóteo. Só que quando Deus chama, Deus prepara. Quando Deus separa para uma vocação, Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Ele dá cuidado, Ele dá ensino, Ele dá pastoreio, Ele dá instrução. Tito é alguém querido de Paulo. E Paulo vai deixar Tito em Creta. No começo da carta ele diz: essa é a razão de eu ter deixado você em Creta. Diga, em Creta. Só que Creta não era lugar para qualquer pessoa. Não era qualquer um que tinha capacidade, estrutura para exercer uma chamada em Creta. Só que Tito tinha sido tão preparado, mas tão preparado, a ponto do apóstolo Paulo confiar, deixá-lo em Creta. Creta é uma ilha que no seu passado era constantemente abalada, afetada por muitos terremotos. Era uma geografia desfavorável. A igreja de Creta não era a melhor igreja posicionada geograficamente falando. A sua geografia não era favorável. E Timóteo vai ser colocado para exercer uma chamada no lugar de uma geografia desfavorável. Mas quando o céu vocaciona, não tem geografia que impeça o exercício da vocação. Porque o Deus que me prepara, Ele sabe os lugares que eu vou precisar entrar. E é por isso que às vezes a gente não entende alguns processos, mas é porque o Senhor sabe os lugares onde nós vamos passar e por cuidado Ele nos prepara. O pior não era nada, não era geografia. Geografia era o perigo menor que havia em Creta. Tito vai ter que lidar com falsos mestres, pois a igreja de Creta era uma igreja muito levada. Era uma igreja que era facilmente levada por falsos mestres. Mas Tito é um jovem. Um jovem que tem que lidar com uma geografia desfavorável. Um jovem que tem que lidar com a ideia de um pastoreio ainda muito novo. Um jovem que vai ter a missão de instituir presbíteros naquele lugar. Ele é um jovem. Paulo vai dizer para um jovem: ensina os mais velhos, ensina os homens mais velhos, ensina as mulheres mais velhas. Para o jovem seja exemplo.
Paulo vai dar nessa carta toda a instrução necessária que Tito precisa para construir o que ele tem que construir. Diga: Deus dá instrução. Às vezes nós somos colocados em cada lugar, né? Em cada geografia que a gente diz: meu Deus, vou morrer aqui, né? Impossível fazer a obra aqui, não tem como. Tudo é desfavorável. Mas uma coisa deixa eu te dizer: sem apoio o céu não deixa. Sem instrução o céu não deixa. Qual é a missão de Timóteo, Eli? Timóteo não está construindo qualquer coisa. Timóteo é alguém que está sendo chamado para fundamentar uma igreja. Isso para mim me sacode, porque para mim não é natural um jovem ser chamado para fundamentar, para construir, para levantar uma igreja. Paulo vai dizer para ele: seja exemplo em tudo. E é muito bom ser chamado, é muito bom ser vocacionado, mas só você sabe o peso de ser um exemplo em tudo. Porque é bom se eu confiar grandes responsabilidades na nossa mão, mas ter uma responsabilidade diante de Deus tem um peso. Mas faz parte da chamada. Tito tem que ser referência no lugar onde ele está. Tito tem que ser referência em Creta. Paulo vai dizer para ele que a sua linguagem seja sadia, para que os seus opositores não achem nada contra você. E nós vivemos num tempo onde o que tem sido dito é: não, a gente tem que ser assim mesmo. A gente é jovem, a gente tem que usar essa linguagem mesmo. É graça. Só que Paulo vai dar instruções para que aquilo que Tito está construindo tenha respeito. Paulo vai dar instruções acerca da conduta, porque o povo que vivia aqui era um povo que até dizia que conhecia a Deus, mas por conta das suas atitudes, do seu comportamento, eles negavam a existência de Deus. Com a sua boca eles diziam: eu conheço Deus, mas com as suas práticas eles negavam a existência desse Deus. Era a realidade de Creta. Aí Paulo deixa Tito em Creta para dizer: não, tu vai até ficar em Creta, mas tu vai construir algo com base. Tu vai construir algo na qual o Cristo que veio, morreu na cruz do Calvário, remiu a vida desse povo, mas também transforma a vida desse povo. Aí Paulo vai dizer para Tito: porque a graça capacita, porque a graça ensina. Ensina a quê, Tito? A ter uma vida transformada, a ter uma vida diferente. Tito está sendo colocado lá para bater de frente com a realidade de hipocrisia, onde com a boca o povo declarava: Deus, eu conheço Deus. Aí Tito está sendo chamado. Quando você lê a carta, você não vê muita espiritualidade na carta que Paulo escreve. Você vê mais instruções da vida prática do povo. Não, se esse povo recebeu a graça ensina. A graça é força. A graça não é para dizer: pequei, é graça. E eu declaro que a minha geração não será a geração que vai pregar uma graça barata, mas será a geração que vai dizer: é essa graça que me capacitou para deixar o que eu vivia lá no mundo. É graça, mas essa graça que me ensina a fazer diferente. Essa graça que me ensina a dizer não para o pecado. Essa graça que nos 45 do segundo tempo me faz dizer: não, eu não vou voltar. Eu não vou fazer os desejos da minha carne. A graça transforma, capacita e sustenta. Ô Tito, se tu não entendeu, entenda agora que o que o céu está te chamando para construir não é qualquer coisa.
mas ele está sendo chamado para plantar naquele lugar uma igreja com uma liderança significativa. Ele está sendo colocado naquele lugar para preparar um grupo de pastores que vai impactar Creta, porque a realidade de Creta não é boa, mas tem um jovem lá, e Deus está contando com ele naquela geografia desfavorável para preparar pessoas para construir algo que vai impactar, que vai perdurar. Gente, Tito teve um papel fundamental no princípio da igreja. Isso me sacode, porque um jovem, papel fundamental. E se Deus contou com jovens no passado, Ele também conta com jovens no presente. Há quem diga, não, no passado Deus não usava jovens. Vá para a Bíblia. Ai, que escândalo, jovem pastor. Olha Tito, olha Timóteo, eram jovens. Mas por que a responsabilidade grande vai ser confiada? Porque a vida deles era uma vida exemplar. E se você honrar o céu com a sua conduta, o céu irá confiar grandes responsabilidades na sua mão. Eu sei que falta muitas pessoas que poderiam estar, mas se tiver um jovem, Deus vai chamar o jovem. Se o Senhor não quiser, beleza. Se a senhora não quiser, beleza. Mas se tiver um jovem disponível com uma conduta reta diante do Senhor, Deus vai levantar o jovem, vai usar o jovem e vai fazer através do jovem. Ele vai dizer para Tito: ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Tito era marrento. Eu lembro que eu cheguei em um lugar para pregar uma vez, e Deus usou um irmão para falar assim. Tinha um monte de pastorzão no altar, e eu pequenininha, toda magrinha. Aí o Senhor já tinha falado comigo, e depois Deus levantou a irmã. Tem gente dizendo que é essa menininha que vai pregar. Mas você entende que não é idade, não é formato, não é aparência. Mas quando você impõe respeito naquilo que o céu te entregou, o céu usa você, levanta você, fala através de você, prepara através de você. Paulo era alguém que acreditava no chamado da juventude. Você vai ver ele dando maior força a Timóteo. Vai lá, Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Vai, Timóteo. Com Tito a mesma coisa. Eu falei que há uma geração que prepara e há uma geração que executa. Davi, ele vai sentir um desejo de construir um templo para Deus. Ele faz o preparo todo, ele planeja tudo, mas na hora que ele vai executar, Deus diz: não, você não vai construir uma casa para mim, mas o seu filho, ele sim, porque eu escolhi ele para construir. Aí Davi vai dizer para Salomão: Deus o escolheu para construir. Você pode dizer isso para alguém? Diga: Deus te escolheu para construir. Só que o que Salomão vai construir não é algo pequeno. Salomão vai construir um templo glorioso. Mas teve alguém que entendeu: eu até queria executar Davi, mas Deus me chamou para preparar, e meu filho vai executar. Davi já tinha feito grandes coisas, e ele entendeu que o seu limite havia chegado. E aqui eu quero trazer um recado para duas gerações. Sabe, tem uma geração que Deus chamou para executar grandes coisas, mas você, geração que já está aí há bastante tempo, o céu conta com você para investir. O céu conta com você para preparar. O céu conta com você para acreditar. Paulo não era um
um jovenzinho, mas era alguém que entendia que Deus podia usar o jovenzinho, e foi um instrumento de preparo, de cuidado, de instrução, de dizer: vai sim, porque eu acredito nele. Geração do preparo, Deus conta contigo. A geração do preparo é a geração mais antiga. São os mais velhos, são as Lloyds, as Eunices. O céu está nos convocando, sacudindo como igreja. Talvez você não foi como uma flecha. Talvez você, o céu não chamou para pregar a palavra em tudo que é canto, mas o céu já te fez observar um jovenzinho que precisa de um intercessor, que precisa de alguém para ajudar, que precisa de alguém que se posicione. Será que você pode ser uma Lloyd na vida de alguém, uma Eunice na vida de um jovem, um Paulo na vida de alguém? Davi entende isso e ele fica tranquilo. Eu até queria construir, mas Deus me chamou para preparar. Aí ele dá todas as instruções que Salomão precisa para construir o templo. E tem gente, irmão Miqueias, que porque não vai, trava aquilo que tem, para que outros também não possam ir. A gente precisa entender que cada um Deus vai usar de um jeito. Timóteo não seria pastor se não tivesse aquela vozinha ali influenciando ele. Sabe o prazer de ver alguém cumprindo algo grandioso e saber que você teve parte naquilo? Que você orou, que você cuidou, que você ajudou? E a geração da execução. O céu está nos alertando. Talvez eu te coloque em alguma geografia que não seja favorável. Os desafios que você tenha que lidar no exercício da chamada vão ser difíceis. Mas eu ouvi algo do Senhor que me deu uma força hoje. Sou contigo. Sou contigo em Creta. Sou contigo na geografia difícil. Sou contigo. Ei, você pode entender o céu te fortalecendo nessa noite. Eu sou contigo. Oh, cadê os jovens que têm chamada? Vem aqui pra frente. Eu sou contigo. Se você entende que Deus te entregou uma missão, vem aqui pra frente. Eu sou contigo. É noite de Deus fortalecer. É noite de Deus te animar. Cadê aqueles que têm chamado de liderança, jovens líderes? Deus é contigo. Vem pra cá, Elisa. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, começa a pensar aí no seu cenário, onde você está incutido, no seu preparo. Eu não sei qual é a fase. Tem geração do preparo aí? Tem geração do preparo? Você pode ficar de pé? Tem geração de intercessor aí que vai se colocar na brecha, que vai dizer: eu não sou um pregador itinerante, mas eu vou colocar no papel de intercessor. Oh, Jesus, Tu és grande, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, vem, vem, Espírito. Eu navegarei. O céu vai te renovar aqui nessa noite. O oceano do Espírito. Não tem geografia desfavorável, realidade e ali desfavorável. adorarei. O céu te chamou, tu vai cumprir, tu vai exercer. Ao Deus do meu amor. Fica à vontade, Deus. Eu Fica à vontade, adorarei. Fica à vontade, Jesus. Ao Deus da minha vida.
me Senhor, vai fortalecendo cada um aqui compreender nessa noite. sem nenhuma explicação. Oh, Espírito, Espírito, receba a capacitação de e Deus. desce como Receba fogo. força para cumprir aquilo que Ele te chamou. Vai ser marcante, significativo. E enche-me de novo. É desfavorável, mas vai marcar uma geração. Espírito, Vai marcar um povo. Espírito, Não vai passar em 2 dias, em 2 meses, em 2 anos. desce como Oh Deus, toma cada um aqui de uma maneira especial nessa noite. Vai fortalecendo, vai animando, vai dando graça, vai dando vigor, vai enchendo de unção.